Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui numa sexta-feira, quase no meiozinho do dia, gravando essa aula. Eu disse, não, eu vou logo lá para acabar logo o módulo 7, que tá, módulo 6, né? Tá já pertinho de acabar, vou logo lá, porque eu me esforço. Eu me esforço porque cada vez que a preguiça quer bater, eu penso no meu aluno. E eu sei que você, guerreiro do jeito que é, você não deixa a preguiça bater não. Você, guerreiro do jeito que é, quando a preguiça pensa em bater, você diz, não, peraí, tô esperando meus 15 mil cair na conta. Olha aí que coisa boa. Pessoal, não desista. Quando vierem os obstáculos, isso aí é nada mais, nada menos que uma provação e mostra que você é forte, mostra que você é guerreiro, que você vai esperar tudo isso. Tranquilo? E outra coisa, turma, eu já disse isso várias vezes, não se bloqueiem, pelo amor de Deus. Não achem que qualquer ramo do direito é difícil, seja direito tributário, seja direito civil, penal, constitucional, todos os ramos do direito ou da matéria que você está estudando, todos são bem legais. Professor, mas não são não. Veja, a gente só não gosta daquilo que a gente não conhece. Procure estudar um pouco mais dessas matérias que você acha que não gosta para você ver que você vai passar a gostar. E outra coisa, a partir do momento que você diz a si mesmo que não consegue aprender determinada matéria, esse seu ser, que é bastante inteligente, ele vai assimilar isso como verdade. E você não pode cair nessa falácia. Bora lá, turma. A gente está conversando então sobre prescrição. E aí eu falei para vocês que existem tanto a PPP, prescrição da pretensão punitiva, como existe também a PPE, a prescrição da pretensão executória. E a PPP, pessoal, ela tem 4 divisões que está aí até no quadro para vocês. Existe a PPP em abstrato, existe a PPP superveniente, a retroativa e a virtual. Professor, eu não sei ainda nenhuma delas. Veja, eu estou te explicando primeiro, e depois eu vou resumir tudo isso, eu estou te explicando primeiro a PPP em abstrato. E a gente viu que para calcular a PPP, a gente precisa vir para o 109. Pegamos a pena máxima aplicada ao crime, pegamos a maior causa de aumento de pena, se houver causa de aumento de pena, pegamos a menor causa de diminuição de pena, se houver causa de diminuição de pena. Circunstância agravante ou atenuante, ou mesmo agravante ou atenuante, elas não influenciam aqui na PPP. E concurso de crimes também não vai influenciar. Aí no artigo 109 a gente analisa em quanto tempo o crime prescreve, que você já sabe fazer isso. Depois disso, a gente passa a analisar qual é o termo inicial da prescrição. E o termo inicial da PPP, de qualquer das PPPs, tá no artigo 111. E aí você coloca o termo inicial e coloca a primeira causa interruptiva, que é exatamente o recebimento da peça acusatória, que pode ser a denúncia ou a queixa. Aí zera o prazo, até a próxima causa interruptiva, que é a sentença penal condenatória, se não for júri. Aí depois zera e vai até a próxima causa interruptiva, que é a confirmação da sentença penal condenatória. E aí, turma, aqui a gente tem no rito ordinário. Tudo bem até aí? Beleza. Só que no júri, além dessas 3 causas, aliás, além dessas 4 causas interruptivas da prescrição, que eu desenhei no slide passado, que estava até no seu quadro, esse slide aqui, além dessas 4 causas interruptivas, existem mais 2, que é exatamente a pronúncia e o acórdão confirmatório da pronúncia, que são exatamente esses dois, a pronúncia e o acórdão confirmatório da pronúncia. Beleza. Aí a gente terminou a aula conversando sobre o que é essa pronúncia. Eu conversei com vocês e disse que o procedimento do júri é um procedimento bifásico. Isso significa que existem 2 fases no tribunal do júri. A fase dos jurados é a segunda fase, que é a fase de judicium causae. Antes da fase com os jurados, existe uma fase que se chama fase da judicium accusationis. E essa fase, no final dessa fase, o juiz pode dar 4 espécies de decisão. A decisão de pronúncia, a decisão de impronúncia, a decisão de absolvição sumária e a decisão de desclassificação. Nessa fase, na fase do judicium accusationis ou do sumário da culpa, você anotou aí que vige o princípio do indubio pro societate. Significa que, na dúvida, o juiz decide a favor da sociedade. E o que é decidir a favor da sociedade? É pronunciar o indivíduo. Pronuncia o indivíduo significa submeter o indivíduo à segunda fase do tribunal do júri. Ou seja, significa que aquele indivíduo vai ser julgado pelos jurados, pelo júri popular. Beleza. Então o juiz vai pronunciar o indivíduo quando ele tem certeza ou tem dúvida da prova da existência do crime
ou quando ele tem certeza e dúvida que está presente indício suficiente de autoria. Só um detalhe é que prova da existência de crime tem que ser crime doloso contra a vida. Beleza. Aí a impronúncia, o juiz dá essa decisão quando o juiz tem certeza que não tem prova da existência de crime ou tem certeza que não tem indício suficiente de autoria. Quando você for estudar isso com processo penal, seu professor de processo penal vai falar que a impronúncia faz coisa julgada formal via de regra. Isso significa que, surgindo novas provas, o processo pode ser reaberto. Então a impronúncia, como regra, ela faz coisa julgada formal. Isso significa que, surgindo novas provas, o processo pode ser reaberto. Tranquilo. Aí o juiz pode dar a decisão também de absolvição sumária. E a absolvição sumária é a decisão que mais beneficia o réu. Mais beneficia porque se o juiz determina a decisão de absolvição sumária, ele absolve sumariamente o indivíduo e transita em julgado, simplesmente, ainda que surjam novas provas, provando que aquele cara realmente cometeu o crime, o processo não pode mais ser reaberto. Então, se o juiz absolve sumariamente o indivíduo e transita em julgado, ainda que posteriormente surjam novas provas, provando que o indivíduo cometeu o mesmo crime, o processo não pode mais ser reaberto. O indivíduo continua impune. E a decisão de absolvição sumária está lá no artigo 415 do Código de Processo Penal. E o que é que significa? O juiz vai absolver o indivíduo sumariamente quando ele tiver certeza que o indivíduo cometeu o crime acobertado por alguma excludente. Que o indivíduo cometeu o crime, por exemplo, o indivíduo matou, mas matou em legítima defesa. Matou, mas matou em estado de necessidade. Então, se o juiz analisa que existe algum excludente do fato típico, algum excludente da antijuridicidade, da culpabilidade, salvo a inimputabilidade, o juiz simplesmente absolve sumariamente. Como eu falei, absolvido sumariamente, transita em julgado, ainda que surjam novas provas, o processo não pode ser mais reaberto. A coisa julgada, então, aqui na absolvição sumária, a decisão de absolvição sumária, além de ter coisa julgada formal, tem coisa julgada também material. Então, a decisão de absolvição sumária faz tanto coisa julgada formal como material. E aí, pessoal, você sabe também por que é que a decisão não pode mais ser reaberta. Eu conversei com você já e eu disse que o que desconstitui uma sentença penal que transitou em julgado é a revisão criminal. E a revisão criminal só cabe a favor do réu. A revisão criminal só cabe nas hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal. Então a decisão de absolvição sumária, ela não pode ser rescindida, porque a revisão criminal que rescinde, que desconstitui uma sentença criminal que transitou em julgado, só cabe a favor da sociedade, ou só cabe a favor do réu, perdoe-me, e nunca a favor da sociedade. Perfeito. E finalmente, turma, o juiz pode entender por simplesmente dizer, olha, tem PEC e tem ISA, só que está aprovado um crime que não é crime doloso contra a vida. Tem PEC e tem ISA, mas está aprovado um crime que não é crime doloso contra a vida. Opa! Você sabe, meus queridos amigos, que o tribunal do júri ele é competente para julgar crimes dolosos contra a vida e os que lhes são conexos. Se na primeira fase do tribunal do júri, na fase de judicium accusationis, o juiz achar que não está provada a existência de crime doloso contra a vida, o juiz desclassifica. E desclassificar significa remeter o processo da vara do júri para a vara criminal competente. Exemplos clássicos que isso acontece. Às vezes acontece do indivíduo estar sendo processado por homicídio doloso e se descobre na realidade que foi o crime de lesão corporal culposa, ou lesão corporal seguida de morte. Professor, e lesão corporal seguida de morte não é crime doloso contra a vida? Não, não é crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida são só aqueles 4 que eu já conversei com vocês. Homicídio, aborto, infanticídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Pois é. Agora, lesão corporal seguida de morte acontece quando o indivíduo tem um dolo só de lesionar. Só que por culpa, ele
acaba matando o indivíduo. Ele não queria matar o indivíduo, mas excedeu tanto batendo nele que ele acabou morrendo. Então, se o juiz percebe que não se trata de homicídio doloso e sim de lesão corporal seguida de morte, o juiz do tribunal do júri vai se declarar incompetente e vai remeter o processo para o juiz que seja competente, o juiz da vara criminal competente. Também acontece, algumas vezes, do indivíduo estar sendo processado por homicídio doloso e às vezes chega uma testemunha e diz que não, que o indivíduo matou, mas foi para roubar. Opa, matar para roubar, a gente vai ver, isso é o crime de latrocínio, do artigo 157, parágrafo 3º. O crime de latrocínio não é crime doloso contra a vida, portanto não é de competência do tribunal do júri. O crime de latrocínio, ele é de competência, pessoal, do juiz da vara criminal, porque ele é um crime contra o patrimônio. Pois muito bem, eu falei isso tudinho, turma, para a gente conversar sobre o lapso de interrupção da prescrição no caso de tribunal do júri. Só que antes de eu falar nisso, eu tenho uma dica muito legal para você saber qual o recurso que cabe dessas decisões. Você que vai fazer prova no seu concurso, cai processo penal, e lá na matéria de processo penal, se estiver prevista a matéria recursos, meu amigo, estude recursos porque vai cair. Recursos é uma matéria que sempre está presente nas provas de concurso público. E aí, muito embora eu não esteja com processo, não seja o professor de processo penal de vocês, infelizmente, aí eu vou ensinar para vocês uma dica para você memorizar quais são os recursos que cabem de cada decisão dessa. E qual é, professor? Turma, no processo penal existem os dois recursos mais importantes, que é a apelação. A apelação é um recurso importante em quase todos os ramos de processual, do processo penal, civil. E aí, turma, existe o rese. Existe o recurso em sentido estrito. O rese, recurso em sentido estrito. Pois é, esses dois são os dois recursos mais importantes que tem no processo penal. E contra essas 4 decisões da primeira fase do júri, ou vai caber um recurso ou vai caber outro. Como é que você vai saber qual é o recurso cabível de cada decisão dessa? Você pensa assim, se a decisão começa com vogal, o recurso começa com vogal. Então, se sua decisão começa com vogal, o recurso vai começar com vogal, no caso, apelação. Se a decisão começa com consoante, o recurso começa também com consoante. Professor, quais são as vogais? Opa, como é que você não sabe que as vogais são A, E, I, O, U? Pois é. E o que são as consoantes? O que não for vogal, o que não for A, E, I, O, U, é consoante, tudo bem? Só por desencargo de consciência. Turma, então veja, pronúncia, P é consoante, então vai caber aqui consoante, cabe recurso de consoante. Então cabe recurso em sentido estrito. Beleza. Em pronúncia, o I é uma vogal, então cabe apelação. Vogal, cabe recurso que começa com vogal. Professor, isso dá sempre certo? Não, não dá sempre certo não. Dá certo aqui na primeira fase do tribunal do júri. A absolvição sumária, o A é vogal. Se o A é vogal, cabe apelação. E por fim, queridos amigos, a desclassificação é consoante. E como é consoante, cabe rese. Olha, professor, que legal! Pois é, eu acho também isso muito bacana. Beleza, voltando para o direito penal. A gente está conversando sobre o lapso de interrupção da prescrição aqui na vara do júri, aqui no tribunal do júri. E a gente viu que acrescentam 2 lapsos de interrupção da prescrição, que é a pronúncia e o acórdão confirmatório da pronúncia. O que é a pronúncia, professor? Você já sabe, a pronúncia é o juiz no tribunal do júri, na primeira fase, mandar o indivíduo para a segunda fase. Acontece que contra a decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito. Então, se eu, Cisne, estou sendo processado, simplesmente, e o juiz do tribunal do júri me pronuncia, simplesmente eu posso pedir para o meu advogado entrar com rese, com recurso em sentido estrito. Caso o tribunal confirme essa pronúncia, a decisão de pronúncia, eu tenho
outro lapso interruptivo da prescrição, que é prejudicial a mim. Então veja, a partir do momento que o juiz me pronuncia, interrompe o lapso prescricional, ou seja, zera de novo. Aí eu entro com recurso em sentido estrito contra essa decisão de pronúncia. Se por acaso a decisão do tribunal for confirmar, for manter essa decisão de pronúncia, zera novamente a prescrição do delito. Agora vejam, pode ser que o tribunal, ao julgar o meu recurso em sentido estrito, decida por desclassificar, decida por impronunciar. Caso, queridos amigos, o tribunal reforme a decisão de pronúncia, caso o tribunal não dê a decisão de pronúncia, e sim de impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, aí não tem um lapso interruptivo da prescrição. O segundo, tá? O que é que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês que se o juiz me pronuncia, interrompeu a prescrição. Aí o tribunal vai julgar o meu recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Se o tribunal modificar a decisão de pronúncia, esse lapso de interrupção da prescrição aqui continua valendo. Então, caso o tribunal resolva modificar a decisão de pronúncia, esse lapso de interrupção da prescrição continua valendo. Aí, se o tribunal ele não confirma a decisão de pronúncia, aí não vai existir esse lapso prescricional aqui. Então, olha o que é que a gente está conversando. Ainda que o tribunal reforme essa decisão de pronúncia, aqui, como o juiz de direito deu a decisão de pronúncia, essa pronúncia vai valer como lapso interruptivo da prescrição. Agora, caso o tribunal venha a reformar essa decisão de pronúncia, caso o tribunal reforme essa decisão de pronúncia, dê uma decisão de desclassificação, dê uma decisão de absolvição sumária ou mesmo de impronúncia, aí nesse caso não vai interromper a prescrição. E eu estava olhando aqui de ladinho, estava olhando a minha cola para lhe dizer qual é a súmula que diz isso. E a súmula que diz mais ou menos isso que eu estou lhe dizendo é a súmula 191 do STJ. E a súmula 191 do STJ diz: a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. Ou seja, ainda que o tribunal venha a modificar a decisão de pronúncia, essa pronúncia aqui é sim uma causa interruptiva da prescrição. Tudo bem aí até aí, meus amigos? Pois olha, com isso, você acabou de aprender a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aquela primeira. Olha, eu vou voltar aqui para você se situar. Eu disse para vocês que a prescrição da pretensão punitiva pode ser em abstrato, superveniente, retroativa, virtual por prognose antecipada ou em perspectiva. Você acabou de aprender a prescrição em abstrato. Na prescrição em abstrato, você pega a sua base de cálculo, é esse valor máximo que eu conversei com vocês. A pena máxima e maior causa de aumento de pena. Pena máxima e maior causa de aumento de pena. A PPP, ela é utilizada do termo inicial da prescrição até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a prescrição da pretensão punitiva, ela é utilizada do termo inicial da prescrição até o trânsito em julgado, deixa eu colocar aqui, pronto, ó, até o trânsito em julgado, que não interrompe, tá? O trânsito em julgado da sentença penal. Então, eu vou colocar aqui em vermelho o trânsito em julgado da sentença penal para você saber que não interrompe. Mas veja, a gente vai utilizar a PPP, quaisquer daquelas quatro, no termo inicial do curso lapso prescricional até o trânsito em julgado da sentença penal. A gente utiliza PPP. Então, a PPP em abstrato, ela vai ocorrer quando você pega a pena máxima. Pega a pena máxima do delito, mais a maior causa de aumento de pena ou a menor causa de diminuição de pena, e analisa se passou o prazo prescricional nesse lapso temporal. Nesse primeiro lapso de interrupção, no segundo, ou no terceiro,
ou até aqui, entre a confirmação da sentença condenatória até o trânsito em julgado da sentença penal. Caso, por exemplo, a prescrição do meu crime seja em 8 anos, e não tenha passado 8 anos nesse primeiro lapso prescricional, eu olho se passou no segundo. Opa, entre o recebimento da peça acusatória e a sentença penal condenatória, passaram-se 12 anos. 12 anos é maior que 8, ou seja, prescreveu, houve a pretensão punitiva em abstrato. Então, tudo que você aprendeu até agora é a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Professor, e como é essas outras causas de prescrição? A superveniente e a retroativa, professor. Turma, essas duas, a PPP superveniente e a PPP retroativa, ela pressupõe um trânsito em julgado da sentença penal para a acusação. Ah, sim, professor, já estava achando estranho. Eu acabei de dizer para vocês que a PPP vai do termo inicial do curso do lapso prescricional até o trânsito em julgado da sentença penal. Só que quando eu falei trânsito em julgado da sentença penal, é trânsito em julgado mesmo, tanto para a acusação como para a defesa. O que a gente está conversando agora é que a PPP superveniente e a PPP retroativa, elas são utilizadas quando há o trânsito em julgado da sentença penal para a acusação. Se transitou em julgado para a acusação, aí a gente começa a falar de PPP superveniente e de PPP retroativo. Para você que vai fazer concurso do Ministério Público, já caiu uma vez, na segunda fase, algo que eu vou falar aqui. E aí, para você que não vai fazer esse concurso, isso já é aprofundado demais. Turma, existe uma situação onde é possível utilizar a PPP retroativa e a PPP superveniente, mesmo que não haja trânsito em julgado para acusação. E professor, quando é que é possível utilizar a PPP retroativa e a PPP superveniente, mesmo que não haja trânsito em julgado para acusação? É possível utilizar a PPP superveniente e a retroativa, mesmo que não haja trânsito em julgado para acusação, quando o Ministério Público recorre, mas ele recorre por outra coisa que não para aumentar a pena. Ou seja, se o Ministério Público recorrer da sentença e ele não pedir para aumentar a pena, eu já posso falar em PPP superveniente e PPP retroativa. Então veja, a PPP em abstrato eu vou utilizar enquanto não há trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para ninguém. Não transitou para ninguém. Você utiliza a PPP em abstrato. Agora, vamos supor que o juiz deu a decisão, me condenou, e aí só a defesa recorreu. A acusação não recorreu. Ou então o juiz me condenou e a acusação também recorreu, mas a acusação não recorreu para aumentar a pena. A acusação recorreu só para modificar o meu regime. Por exemplo, o juiz fixou o regime 5 anos em regime semiaberto e a acusação recorreu só para o tribunal colocar o regime fechado e não o regime semiaberto. Aí veja, nesses casos onde transita em julgado para acusação ou quando a acusação ela recorre só para falar de outro aspecto que não é aumento de pena, aí a gente utiliza a PPP superveniente e a PPP retroativa. Então elas pressupõem o trânsito em julgado para a acusação, ou a acusação não recorrer para aumentar a pena. Professor, e qual é a diferença? A diferença, turma, além do momento de utilização, é que enquanto na PPP em abstrato eu disse que era para você pegar o pior para o réu, a PPP superveniente e a PPP retroativa, ambas utilizam a pena aplicada. Então veja, lembram qual foi a nossa base de cálculo para jogar aqui no 109? A base de cálculo para jogar aqui no 109
foi exatamente para PPP em abstrato que é pior para o réu. A maior pena, a maior variação de pena, mais a maior causa de aumento de pena ou a menor causa de diminuição, lembram disso? Pois é, então se foi furto, por exemplo, eu pego furto com 4 anos, que o furto é de 1 a 4 anos. Eu pego os 4 anos e jogo aqui no 109. Se foi o homicídio é de 6 a 20 anos, eu pego os 20 anos e jogo aqui no 109. Isso para PPP em abstrato. Então, para PPP em abstrato, minha base de cálculo para jogar no 109 foi exatamente o que foi pior para o réu. Já, turma, se a gente está trabalhando com PPP superveniente e PPP retroativa, a gente utiliza a pena efetivamente aplicada para jogar aqui no 109. Ou seja, a PPP em abstrato para o furto, vocês viram que eu utilizo 4 anos. E se o máximo da pena é 2 e não excede a 4, prescreve em 8 anos o furto. Acontece que o juiz aplicou pena para mim do furto de 1 ano. 1 ano e transitou em julgado para acusação. É esse 1 ano, é a pena efetivamente aplicada que eu vou jogar aqui no 109. Aí veja, enquanto a PPP em abstrato para o furto é de 8 anos, para o furto simples, a PPP retroativa ou a PPP superveniente, no caso, no meu exemplo, que minha condenação foi de 1 ano, passa a ser a prescrição dela de 4 anos. Então veja, a PPP superveniente e a PPP retroativa, elas são melhores para o réu, porque elas baixam, provavelmente, né? Na maioria das vezes, elas baixam o tanto de tempo que o crime prescreve. Então veja, no meu exemplo, vamos supor, eu sei que esse quadro aqui já está uma confusão, mas vamos supor que no meu exemplo, aqui tenha passado não 12 anos. Vamos supor no meu exemplo que aqui tenha passado o período de 8 anos também. No meu exemplo, então, entre o termo inicial da prescrição e o recebimento da peça acusatória passaram 8 anos. Entre o recebimento da peça acusatória e a sentença condenatória passaram também 8 anos. Opa, não prescreveu. Foi no último dia que era para dar a sentença penal condenatória, o juiz deu a sentença condenatória. Então veja, não houve a PPP em abstrato. Beleza, mas nessa sentença penal condenatória, o juiz fixou pena de 1 ano para mim e transitou em julgado para acusação. E houve o trânsito em julgado para acusação. Opa, se houve o trânsito em julgado para acusação, hora de utilizar a PPP retroativa e a PPP superveniente. Professor, e qual é a diferença das duas, da PPP retroativa para a PPP superveniente? Turma, é simples. A PPP retroativa, ela vai olhar se prescreveu do trânsito em julgado para acusação para trás. Então a PPP retroativa, como o próprio nome está dizendo, ela vai olhar se prescreveu do trânsito em julgado da acusação para trás. Essa é a retroativa. Já a superveniente vai olhar se prescreveu do trânsito em julgado para acusação para frente. Essa é a superveniente. Professor, para frente até quando? Lembram que eu falei que a PPP ela vai até o trânsito em julgado da acusação? Então, no caso, a PPP superveniente vai olhar se prescreveu do trânsito em julgado para acusação, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pessoal, meu tempo acabou aqui. Próxima aula eu vou voltar daqui e vou te explicar um pouco melhor isso. Tchau, tchau, tudo de bom e fique com Deus.